dar início. Bem, tiveram algumas pessoas que entraram depois que eu perguntei. Queria saber se alguém está com alguma dificuldade em alguma questão das que eu coloquei na lista, ou então no conteúdo dessas aulas, né, que a gente fez, essas da parte de funções de várias variáveis. Bem, caso ninguém tenha dúvida, aí eu vou continuar o conteúdo. Bem, um ponto logo sequente, né, ao que a gente estava vendo, são as curvas de níveis, certo? Curvas de nível. Curva de nível ou superfície de nível, tá? Na questão 3, vamos ver aqui. Qual seria a sua dificuldade, Armando? Ó, quando eu abri aqui, tá vendo? Para mim já apareceu como uma questão 6, mas é essa. Certo. Então, eu vou fazer uma questão parecida. Certo. Vou fazer uma semelhante a essa aqui para você ver como é, tá? Vamos lá. Vou colocar assim. Vou pegar aqui o XY no R2. Tá aqui. Y quadrado menor do que 1, menor do que 4. Tá? Só mudar aqui. Vou colocar o X, vou colocar o Y para a gente fazer aqui. Ó, veja bem. A condição que a gente tem aqui é apenas sobre o Y, né? A variável X, ela está livre, ó. Tá vendo? Então, a gente tem uma restrição apenas sobre a variável Y. E nesse caso, eu tenho que o y quadrado ele tem que estar nessa faixa entre o 1 e o 4. Só que aí observa o seguinte, ó. Vou colocar aqui. A raiz quadrada, né, ela preserva a orientação da desigualdade, porque a raiz quadrada ela é uma função crescente. Tá? Então, se eu tenho que 1 é menor do que y quadrado, que é menor do que 4, então a raiz de 1 é menor do que a raiz de y quadrado, que é menor do que a raiz de 4. Ou seja, isso aqui diz para a gente que se eu passar a raiz ops, isso está certo ou está errado? Que eu fiz aqui. O que é que vocês acham? Ou está incompleto? Ó, o que eu estou fazendo aqui é isso, ó. E aí, o que é que vocês acham? Está correto isso aqui que eu fiz? A raiz quadrada
de y ao quadrado é y? Sim ou não? Isso. Mais ou menos isso. Isso. Precisa do módulo. Certo? A gente não sabe, ó, se o y ele é positivo ou negativo. Então, como a gente não sabe se o y é positivo ou negativo, então a raiz quadrada dele tem que ser o módulo dele. Tá? Só um parênteses, né? Eu errei isso aqui quando eu fiz o vestibular, eu errei. Que a raiz quadrada de um número ao quadrado era o módulo dele. Eu me lembro que eu errei isso aqui no PSS. Né? Então, bem, a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o módulo dele, porque eu não sei se esse número que está aqui dentro é positivo ou negativo. E a raiz quadrada sempre vai ter, né, um resultado positivo. Tá? Então, por isso que é o módulo. Pronto, então, na verdade, ó, agora eu tenho um se somente se. Tá? Isso vale, se somente se, isso vale. Ou seja, então esse domínio aqui é equivalente a isso aqui acontecer. Aí a gente lembra um pouquinho lá do que vocês viram no cálculo 1, da função módulo. Quando você tem, vamos para a parte superior. Quando você tem módulo de y menor que 2, isso aqui é equivalente ao quê? Alguém lembra? Que expressão é equivalente? Ó, nesse caso, a gente tem o seguinte, né? Ó, menos 2 é menor do que y, que é menor do que 2. Né? Essa é a equivalência quando o módulo de y é menor do que qualquer valor positivo. Então, é equivalente a gente ter isso. Ou seja, essa forma aqui é a forma abreviada dessa condição. Tá bom? Então, a primeira condição que a gente tem é essa, ó, que o y está entre menos 2 e 2. Né? Então, se eu marcar aqui uma faixa, né? Já vou marcando aqui. 1, 2. Só que assim, ó, como isso aqui é uma desigualdade só, eu tenho que pegar a interseção. Esse daqui com essa outra condição, que é módulo de y maior que 1. Alguém lembra? Módulo de y menor que menos 1, maior que 1. Quase isso, só faltou tirar o módulo. Repete. Y está entre maior que 1 e menor que menos 1. Isso. Ó, é simples de lembrar. Lembra que esse primeiro aqui, ó, o y fica entre os extremos. E essa outra condição aqui, ó, é o y. Imagina que você tem aqui, ó, o menos 1 e o 1 aqui, tá? O módulo do y está maior do que 1, quer dizer que ele está aqui, ó, nesse pedaço ou nesse pedaço, né? Ou seja, y é maior do que 1, ou, na verdade, né? Ou o y é menor do que o menos 1, tá certo? São essas duas regiões. Então, ó, vamos vir para cá agora, ó. Vamos marcar essa região aqui que foi condicionada pela primeira condição. Vou colocar de azul aqui. Então, eu estou pegando o y que está entre menos 2 e 2. Então, se eu pegar a faixa, né, seria todos os valores que estão aqui, né, ó. Tá? Isso é essa primeira condição. A segunda condição nos diz o seguinte, que o y é maior do que 1.
y maior do que 1, ele vai estar aqui, né? Ó. Vou fazer assim, para ficar diferente. Ups. Ele estaria nessa parte aqui. Só. E y menor do que menos 1, ou seja, seria esse outro pedaço aqui. Tá? Bem, como eu tenho que atender às duas condições, eu vou pegar a interseção. Então, onde é que a interseção está morando aqui? Onde é que tem o azul e o vermelho ao mesmo tempo? É nessa faixa aqui, né? Ó. Nesse pedaço aqui e nesse pedaço aqui. Tá? Então, a região, né? A gente queria fazer, sim, era pedido aqui na questão, fazer a classificação, né? Pronto. Então, a gente identificou a região é essa aqui. Ah, um negócio importante aqui, que eu não fiz com o devido cuidado, né? No seguinte sentido. Essas retas que eu fiz aqui, elas devem ser o quê? Essa aqui, a azul. Eu vou refazer aqui. Tracejadas? Isso. Tem que ser tracejada, porque ela não faz parte, né? Tá? Então, a azulzinha aqui, ela tem que ser tracejada. E a vermelha também, né? Que é do 1 e do menos 1 aqui. Esse aqui eu já não tinha traçado. Eu estou ruim de reta hoje. Vamos lá. Imagina que aqui está passando no menos 1. Pronto, e essa aqui. Tracejado porque eu tenho, ó, desigualdade estrita, né? Ó, então, as extremidades não entram. Pronto, então vamos lá. Eu tenho esses dois pedaços aqui, né? Ó, tenho esse pedaço de cima e esse pedaço de baixo. Primeira pergunta. Esse intervalo é aberto ou fechado? Esse conjunto, né? É aberto ou fechado? O que é que vocês acham? Ou não é nada, né? Porque, assim, é uma coisa que, para frisar, né? Ou um conjunto, ele tem três possibilidades. Ele pode ser aberto, ele pode ser fechado, ele não pode ser nem aberto nem fechado, certo? Existem essas três possibilidades. Errou! Então, pessoal, fazendo uma pequena correção, que na verdade eu falei que os conjuntos só podiam ser ou aberto, ou fechado, ou nem aberto nem fechado, né? Na verdade, eles também podem ser abertos e fechados ao mesmo tempo, que é o caso quando a gente trata do espaço todo, né? Por exemplo, o R2, ele é aberto e fechado ao mesmo tempo, por vacuidade, que a gente chama, já que o complementar dele é o vazio, tá bom? Então, essa pequena correção nessa fala que eu fiz agora. Qual foi a primeira forma que a gente pode verificar se um ponto é aberto? Um conjunto é aberto. Se a fronteira intersecta com e for diferente de zero, de Vazio, né? vazio. Isso, tem duas possibilidades. Ou você mostrar, né, para ser aberto, todos os pontos são interiores, né? Se todos os pontos forem interiores, então o conjunto é aberto, né? Que é um ponto interior, vamos lembrar, um ponto interior quer dizer o seguinte, se eu pegar um ponto aqui, eu consigo, né, exibir um delta, de modo que essa bolinha está totalmente contida dentro do conjunto, sem tocar a fronteira. Né? Então, se para qualquer ponto aqui dentro do conjunto eu conseguir exibir esse delta, o conjunto é aberto. Né? E aí a gente viu, mediante essa definição, que um conjunto vai ser fechado se o complementar for aberto.
Só que aí eu falei para vocês, não, mas tem uma outra forma da gente verificar se um conjunto é aberto ou fechado. É utilizando a fronteira. Né? Quem é a fronteira desse nosso domínio? Bem, professor, a fronteira vai ser esse traçado aqui, né? A reta y igual a 2, a reta y igual a 1, a reta y igual a menos 1 e a reta y igual a menos 2, certo? Então, se eu perguntar para você quem é a fronteira dessa nossa região, aí você vai escrever. Que é uma coisa passível de ser pedida também, tá? Para vocês em exercício ou na prova. Então, são x, y, r2, tais que y é igual a 2, ou quer dizer união, tá? Y é igual a 1, ou y igual a menos 1, ou y igual a menos 2. Então, essa é a fronteira do nosso conjunto, que são essas retas aqui, ó. A menos 2, a menos 1, a 1 e a 2. Aí, quando você quer saber se um conjunto é aberto ou fechado, você vai saber, né, como não vi quem foi que falou, mas você vai olhar o seguinte. A fronteira de R, interseção com R, isso aqui dá o quê? Dá diferente de vazio ou dá igual ao vazio? Vai dar igual ao vazio, né? Ó, porque está tracejado, ele não faz parte do conjunto. Pronto. Então, sempre que a fronteira do conjunto intersectado com o conjunto der igual ao vazio, isso vai implicar que o conjunto é aberto. Tá? Então, como é que eu sei que um conjunto é aberto? Eu identifico a fronteira e observo se essa fronteira ela intersecta o conjunto em algum lugar. Se não intersectar, o conjunto é aberto. Aí já se... Certo? Isso aqui é o que acontece nesse caso. Agora, só um parênteses aqui, né? É que se a fronteira do conjunto estiver totalmente contida no conjunto, aí isso aqui implica que R é fechado. Ou seja, o conjunto contém todos os pontos de fronteira. Aí o conjunto vai ser fechado. Tá bom? Aqui só um parênteses para salientar isso. Essa é a forma mais simples da gente saber se um conjunto é aberto ou fechado. Porque senão a gente vai ter que fazer igual aquele exemplo que eu fiz na primeira videoaula, né, falando sobre topologia, que eu mostrei que tinha uma bolinha, né, contida dentro daquele conjunto. Aí, como o ponto era qualquer, o conjunto era aberto, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Tá claro, Armando? Ficou claro? Sim, não? Ficou? Pronto, beleza. Então, isso aqui é para a gente saber se é aberto ou fechado, certo? Aí, próximo passo. Esse conjunto, ele é limitado, ou seja, eu consigo pegar uma bola centrada na origem que contenha ele todinho, né? A resposta é não, né? Porque ele vai continuar, ó, fugindo por aqui, ó, certo? Então, mesmo que eu pegue um R grande, ele vai continuar escapando. Então, esse conjunto aqui, ele é ilimitado. Ele é ilimitado. O próxima pergunta seria compacto, né? Mas aí compacto a gente lembra que para ele ser compacto, ele tem que ser fechado, mas limitado. Ele nem é fechado e também não é limitado.
Então, ele não é compacto, certo? Próxima pergunta. Ele é conexo? Não. Não, exatamente. Por quê? Porque se eu pegar um ponto aqui, né, ó, e um ponto aqui, obrigatoriamente eu vou ter que sair do conjunto para poder ligar eles com a poligonal. Então, ele também não é conexo. Pronto. Então, se eu fosse na lógica do exercício, como eu pedi para vocês responder, vocês só iam escrever, ó, aberto e ilimitado. Tá ok? Aí o sistema vai reconhecer a resposta de vocês de forma correta, seguindo essa orientação aqui. Tranquilo? Mais alguma dúvida com relação à lista? É só uma questão aqui, né? Eu acho que algumas pessoas já fizeram, mas ó, nesse exercício aqui, ó, acho que é nesse aqui, né? Vocês vão ter que responder no caderno e anexar, tá? Ó, tem um espaçozinho aqui, você vai anexar a sua solução. Aí eu vou corrigir manualmente essa questão. Aqui você vai identificar o domínio, né? E depois fazer a classificação topológica do conjunto, igual a gente fez nesse exemplo agora. Então, curvas de nível ou superfícies de nível. Vou explicar por quê. Bem, isso aqui nada mais é do que o seguinte. Digamos que eu tenho uma função escalar, domínio no R2, tá? Domínio no R2, caindo aqui na reta. Como a gente está trabalhando em geral, né? Numa curva de nível é simplesmente eu igualar f a algum valor. Por exemplo, eu pegar f de x, y igual a k, onde k é uma constante. Bem, por que é chamada de curva de nível? Porque isso aqui, ó, vai gerar justamente uma equação, ó, dependendo de x e y, né? Em que isso aqui vai gerar uma curva no plano XY, só que ele transladado. Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, veja, o que eu vou fazer, ó, é escolher valores para K. Então, por exemplo, eu vou pegar K igual a 1. Então, quando eu pegar K igual a 1, isso aqui, ó, o Z, né, é o f de xy. Então, o que eu vou ficar é com x quadrado mais y quadrado igual a 1. Isso aqui vai dar o quê? Uma circunferência, né, centrada na origem de raio 1. Então, observe, né, que o que me gerou aqui foi uma curva. Já, por exemplo, se eu pegar k igual a 0, ó, deixa eu fazer maior aqui esse negócio aqui. Já se eu pegar aqui, ó, k igual a 0, k igual a 0, né, eu vou ficar aqui x2 mais y2, isso aqui é 0. Então, eu vou tirar aqui x é igual a 0 e y igual a 0, né? Ó, porque eu estou com dois números não negativos somando dando igual a 0. Então, a única possibilidade é que os dois sejam 0. Tá? Então, ó, isso quer dizer que vai dar esse pontinho aqui. Daí, ó, agora eu vou pegar aqui k igual a 2. Quando eu pegar k igual a 2, eu vou... Desculpa, eu vou pegar um valor melhor. K igual a 4. Vocês vão já entender por que eu vou pegar 4 e não 2. Bem, aí eu vou ficar com x quadrado mais y quadrado igual a 4.
Isso aqui, né, ó, é a equação de uma circunferência centrada na origem de raio 2. Né? Eu peguei 4 só para facilitar, porque o raio vai ser a raiz, né? Então, eu vou pegar aqui. Então, uma circunferência, né? Imagina que isso é uma circunferência de raio 2. Então, essas são as superfícies de nível da nossa superfície, tá? As curvas de níveis, perdão, da nossa superfície. Professor, então, o que são essas curvas de nível? Né, para ficar bem claro. Deixa eu só... Eu vou desenhar aqui a superfície para vocês, para ficar mais claro o que eu quero dizer. Bem, o que a gente tem aqui é um paraboloide, né? Ó. Isso aqui é a equação de um paraboloide. Se você lembrar lá de cálculo vetorial, você vai fazer y igual a 0, aí você vai achar uma parábola, depois x igual a 0, dá uma parábola. Então, isso aqui roda. Ó. Né? Isso aqui é um paraboloide. Então, ó, as curvas de níveis é exatamente, ó, eu estou pegando z igual a 1, ó. Então, eu estou passando planos assim, ó, paralelos ao plano XY. Aqui é o plano XY. E aí, ó, o que está gerando para mim aqui são justamente essas circunferências aqui, ó. E o que eu estou fazendo nesse gráfico aqui é projetando essas curvas no plano XY. Tá? Então, as curvas de nível de uma função é justamente isso. Ó, é você está pegando planos, que o que eu estou fazendo aqui ó, é z igual a k, onde k é uma constante. Eu estou pegando planos paralelos ao plano XY. E aí eu estou cortando eles aqui. Tá? Estou fazendo esses cortes. E aí eu estou vendo, né, justamente o que é que está acontecendo aqui no plano XY. Então, quando a gente vai fazer aquele, como é que chama? Cartografia, né? Então, você tem que fazer justamente esses cortes, e aí o que você vai estar observando são justamente as curvas de nível da região, para você ter ideia de como é que é o relevo, né? Tá certo? Superfície de nível é justamente se eu pegar, em vez de pegar a função que o domínio é o R2, eu pegar uma função que o domínio é o R3. Então, por exemplo, se eu pegar agora uma função em que o domínio está no R3, então, esses valores agora, quando eu pegar G de x, y, z, e igualar isso aqui a alguma constante, né, isso aqui vai gerar para a gente superfícies no lugar de curvas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui essa função, ó, pega G de x, y, z igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, a gente tem que x2 mais y2 mais z2 é essa função que eu estou considerando. Então, se eu quero saber as superfícies de nível, né, ó, eu vou pegar G e vou igualar a alguma constante. Então, por exemplo, se eu pegar 1, né, o que eu estou obtendo é uma esfera de raio 1, centrada na origem. Né? Então, nesse caso aqui, a superfície de nível seria, vou fazer aqui do lado, seria essa esfera aqui de raio 1. Tá? Porque o gráfico, né, dessa função aqui vai estar no R4, já que eu estou com
domínio no 3, né, e chega na reta. Eu já falei que você soma, né? Então, o gráfico dessa função estaria no R4. Então, o que a gente consegue ainda desenhar e visualizar são suas superfícies de nível. Tá ok? Então, essa é a diferença do que é ser uma curva de nível e uma superfície de nível. E, assim, ela vai ajudar a gente a fazer o desenho do gráfico. Né? Ó, porque o que eu estou observando é que a projeção dela no plano XY, nesse caso aqui, né, são circunferências. Então, isso vai nos auxiliar justamente a fazer o gráfico, né? Porque isso aqui que eu desenhei é o gráfico, aqui é o gráfico dessa função aí, chamada de f. Tá ok? Diferença é que está no R3 e o outro no R2. Isso, exatamente, Thiago. A diferença de um é só outro. Aí, quando eu estou com uma função no R2, gera curvas. Quando eu pego f, quando eu igualo a uma constante, me gera curvas. Quando eu estou no R3, né, que eu pego igual a constante, como eu já tenho 3 variáveis aqui, isso aqui me gera uma superfície. Então, a diferença é só o nome mesmo que se dá, mas é a mesma coisa. Né? No fim das contas, é para você pegar a função e igualar uma constante. Tá? Então, dessa maneira, você encontra. Eu vou passar para vocês alguns exercícios para vocês encontrarem as superfícies ou curvas de nível. Vou passar também esse material aqui, ó. Isso aqui é uma apostila do professor Marivaldo, tá? Tem até disponível na página dele, mas caso alguém não tenha, eu vou de domínio público, né? Vou disponibilizar na plataforma para vocês. Vocês podem baixar lá ou então ficar visualizando por lá, tá? Então veja, ó, questões desse tipo, tá vendo? Ó? Descreva a superfície de nível da função x igual a 3y mais 5z. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Bem, o que eu vou fazer aqui, por exemplo, numa questão desse tipo aqui, ó, o que eu vou fazer é igualar isso aqui a constantes. Só que observe que qualquer constante que a gente igualar aqui, ó, isso aqui é a equação de quê que vai aparecer para a gente? Nessa letra A. Quem lembra? X mais 3y mais 5z igual a K. Para ficar mais... para vocês lembrarem melhor. Igual a D. Lá do cálculo vetorial. Equação de um plano, né? Ó. Isso aqui dá a equação de um plano. Essa superfície que é a superfície de nível. Então, para qualquer D que eu considerar aqui, isso aqui vai dar um plano. Tá? Aí, por que eu estou dizendo qualquer D? Porque quando eu pegar aqui, ó, nessa letra B, eu já tenho que considerar valores de D diferentes. Tá? Ó, por quê? Se eu pegar um D que é negativo, observe que o que tem desse lado aqui, ó, esse número é não negativo, não negativo, não negativo. Então, se eu pegar a soma de 3 números que são maiores ou iguais a zero, dando um número negativo, isso aqui vai dar o quê? Vazio, né? Então, nesse caso aqui, então, ó, quando eu considero D negativo, então, aqui não vai ter nenhum x, nenhum y, nenhum z que satisfaça isso. Então, aqui não tem superfície de nível, tá? Então, não tem... Não vou escrever tudo não, mas vou colocar assim, não tem superfície de nível, né? Já se a gente colocar, ó, d igual a zero, quando eu colocar aqui d igual a zero, então vai ficar, ó, 3 números não negativos iguais a zero. A única possibilidade é se ambos forem iguais a zero. Então, quando d é zero, nesse caso a gente tem só um ponto. A gente tem só um ponto, que é o 0, 0, 0, tá?
Já quando D é maior que zero, eu vou dar um ponto para quem responder. Qual é a superfície que eu vou obter quando D é maior que zero? Como é o nome dela? E como é que eu sei? Parábola, um círculo, sei lá. Não, calma, pensa direitinho. Uma esfera, sei lá. Quase isso. Aquela cônica. A esfera, né? Ó, ele tem que ter os coeficientes tudo iguais, né? Para dar uma esfera. Como é que você sabe o nome? Lembra lá do cálculo vetorial? Como é que você sabe o nome da superfície? Você tem que fazer interseções com os eixos coordenados, né? Ou seja, x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, e ver quais são as curvas que você encontra. Por exemplo, se eu fizer x igual a zero aqui, o que é que eu vou obter? Imagina que eu estou tirando esse termo aqui, x igual a zero. 3y ao quadrado mais 5z ao 5z quadrado. igual a d. Pronto, isso aqui é o quê? Que curva é essa? Isso é uma parábola. Não, É um círculo. também não. Rapaz, vocês vão voltar tudo para cálculo vetorial. Opa, cadê? Quem falou? Ioiô. Falou o quê, José Miranda? Elipse. Isso, elipse. Ó, basta a gente dividir aqui por 15, ó. Divida por 15. Se a gente dividir por 15, eu vou ficar, ó. Y2 sobre 5 mais Z2 sobre 3 igual a D. E que a caneta achou. D sobre 15. Que é um número aqui, né? Ó, D sobre 15 é um número positivo. Então agora já está mais parecido, né? A equação da elipse. Muito bem. Então, ó, se eu fizer. Bem, para eu conseguir apagar. Deixa eu ver aqui. Não consigo. Então, veja, se eu fizer o mesmo procedimento agora, fizer y igual a zero, ó, se eu fizer y igual a zero, eu também vou obter uma elipse. Aí depois, se eu fizer z igual a zero, também vou dar uma elipse. Então, qual é o nome da superfície? Vai ficar uma cônica, né? Não, a cônica é quando eu faço as interseções. Agora, o nome da superfície formada. Uma bacia. Vai dar um... realmente eu tinha esquecido disso. né? Então, vai dar um elipsoide, lembra? Toda vez que eu faço a interseção, né, só deu elipse. Então, quer dizer que a superfície formada é um elipsoide. Tá? José Miranda vai ganhar meio ponto porque acertou a elipse, certo? Tudo certo. Me chama no WhatsApp, tá? Me chama no WhatsApp, que aí eu coloco seu meio ponto, senão eu me esqueço. Ficou claro, pessoal, o que é a superfície de nível? Aí se você disser assim, professor, e como é que seria um esboço, né? Como é que eu faria? Aí é justamente essa é a forma que você faz, ó. Você pega as interseções com os planos coordenados. Claro que aqui você vai atribuindo valor. Por exemplo, D igual a 1, por exemplo, você vai colocar. Daí você vai desenhar essa elipse no plano YZ. Aí faz o mesmo procedimento, fazendo y igual a zero, desenhar outra elipse, e z igual a zero, desenhar outra elipse. Aí você vai ter uma ideia de como é que vai ser o traçado, tá? Entenda, aqui não é que a gente vai fazer perfeição, né? Mas a gente tem que
ter pelo menos uma ideia do que se trata, tá? Só, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Vou dar uma dica aqui para vocês, deixa eu ver se funciona, aí eu dou a dica, peraí. Esse seria o traçado, tá vendo? Um elipsoide. Se você quiser ver, assim, para ficar mais fácil para você visualizar, não sei se vocês conhecem esse site aqui, ó, Wolfram, tá? Nem sempre ele consegue, né, fazer, mas na maioria das vezes sim. Aí para você fazer mostrar, você coloca plot, potência, você tem que colocar esse circunflexo, ó, e aí coloca somando, ele vai reconhecer a equação. Se você for usar a fração, você bota o barra, por exemplo, se eu quisesse colocar um meio aqui, coloca assim, coloca o parênteses, caso precise, certo? É um site muito bom para você, né, ver como é que fica a figura direitinho, as coisas. Ó, e se a gente quisesse ver aqui, por exemplo, digamos que eu quisesse ver os cortes que eu propus para você, né, por exemplo, fazendo z igual a zero, né, quando eu faço z igual a zero, eu fico com a elipse, né, aí está aqui o traçado da elipse no plano xy. E assim por diante você faz com os outros casos, tá? Deixa eu voltar aqui para... Pronto. E aqui, essas questões aqui, por exemplo, esboce o gráfico. Como é que você esboça o gráfico? A ideia é justamente essa. Você vai achar as curvas de nível, né, dessas funções e vai tendo ideia do que é. Ou então você também eleva, por exemplo, fazer essa letra G aqui. F de xy igual a raiz de x quadrado mais y quadrado, tá? Bem, isso aqui é o z, né, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui é elevar ao quadrado, ambos os lados, eu vou ficar com isso, ó, z quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. Professor, como é que eu faço para traçar o gráfico disso aqui? Aí esse é o caminho, certo? Você vai fazer interseção com os planos coordenados. Então, por exemplo, eu vou colocar x igual a zero. Deixa eu desenhar aqui, certo? A mão já é difícil, mas aqui no sistema eu acho que eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas vamos lá. Então, veja, ó, eu estou com z quadrado igual a y quadrado. Então, se eu passar a raiz aqui, né, na verdade eu vou ficar que z é igual a mais ou menos y. Então, se eu venho aqui no plano YZ, isso aqui vai gerar para mim justamente, ó, as bissetrizes, né, ó. Tá? Então, aqui é Y, Z igual a Y, perdão. Z igual a Y. E aqui Z igual a menos Y. Essa reta do lado de cá. Aí eu vou, ó, e faço agora y igual a zero. Tá? Então, faço x igual a zero. Aí eu venho e faço, ó, y igual a zero. Quando eu faço y igual a zero, eu vou ficar com z2 igual a x2, né? Que novamente eu vou ter que z é igual a mais ou menos x. Né? Que é mais chatinho de desenhar, mas, digamos, a parte de trás. Deixa eu ver aqui.
Bem, essa aqui seria a bissetriz lá de trás, e aqui seria a bissetriz da frente, tá? Ou seja, aqui seria Y, aqui é o x positivo, essa aqui seria z igual a x, e essa de trás aqui que eu fiz, essa aqui seria z igual a menos x, tá? E essa da frente z igual a x. Então, isso. Aí, o próximo passo, ó, eu vou fazer z igual a 0. Z igual a 0. Quando eu fizer z igual a 0, observe que o que eu vou ficar aqui é o quê? X quadrado mais y quadrado igual a 0. Bem, isso é só um ponto, ó. Vai me dar só um ponto aqui. Só que agora eu posso fazer, ó, z igual a 1. Quando eu fizer z igual a 1, eu vou achar a circunferência de raio 1. Então, isso diz para mim que quando eu for passando planos no eixo Z, né, que é a superfície de nível, isso está me dando circunferências. Então, na verdade, ó, a superfície que a gente tem é um cone. Tá vendo? Então, é essa forma que vocês vão proceder nesse tipo de exercício. Assim, em qualquer um desses aqui, tá? Alguma dúvida nesse que eu fiz agora? Certo? Então, se for para desenhar gráfico, a ideia é intersectar com os planos coordenados. É porque talvez vocês não lembrem, mas isso aqui vocês já fizeram lá no cálculo vetorial. Professor, tem como o senhor me relembrar uma fórmula de Sela? Só dizer uma, por exemplo. A cela, É. eu botei lá na aula, né? Mas deixa eu pegar aqui uma. Tem até aqui já, ó, desenhadazinha. Aqui, ó. F de xy igual a y2 menos x2. Aí, para você ver, ó, para fazer o traçado é justamente isso, tá vendo? Ó, analisa, acha quem são as curvas de nível, né? Ó, você iguala, ó, a K. Tá vendo? Aí você olha K positivo, você vai obter hipérboles. K igual a 0 vai encontrar retas. E K menor que 0 também hipérbole. Né? Aí essa aqui são o traçado das curvas de nível, que é a projeção. Pronto. E aí você tem aqui o esboço, né? De quem seria. Não é uma... A constante você escolhe, Lucas, certo? Aí você sempre tenta analisar um valor positivo, o 0, um valor negativo, para você ter uma noção do que acontece, né, na variação completa do Z, tá? Pronto, esse é o que a gente, digamos, fecha essa primeira parte, certo? De funções de várias variáveis. É justamente essa parte de domínio, fazer essa classificação topológica, saber o que é uma curva de nível, uma superfície de nível, ter mais ou menos uma ideia de como fazer um esboço de um gráfico, tá? Eu vou disponibilizar para vocês essa apostila, mas eu vou disponibilizar também a de cálculo vetorial, tá? Que é do professor Jorge, caso vocês não tenham mais. Porque lá também tem ensinando como é que você desenha essas superfícies aqui, tá? Aí, ou pelo menos identificando, para vocês lembrarem o nome delas, dá uma olhadinha rápida lá, tá bom?